Boa tarde a todos e a todas, né, os que estão presencialmente aqui, os espectadores online nos canais do IEA também, né. Nós estamos aqui reunidos para mais um ciclo Diálogos para o Futuro, né, Transição Energética e o ODS 7, hoje sobre o tema Energia Limpa e Cogeração, Caminhos para uma Matriz Energética Sustentável. Então a ideia é discutir o avanço das energias limpas, né, e o papel da cogeração de energia para uma matriz energética mais sustentável e eficiente, né? Então estão conosco aqui hoje a Camila Ramos, é CEO e fundadora da Cela, com experiência de 21 anos no setor de energia renovável, com foco em bioenergia, energia eólica, energia solar fotovoltaica, armazenamento de energia e hidrogênio verde. Também atua como vice-presidente de investimentos e hidrogênio do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a AB Solar. É membro do Conselho do Brazilian Rare Earths e membro do Conselho Superior de Infraestrutura da Fiesp, COINFRA. Camila tem um mestrado e bacharelado na London School of Economics and Political Science, LSE. Está também conosco aqui hoje o Newton José Leme Duarte, que é engenheiro eletricista, formado pela Escola Politécnica da USP, que trabalha há mais de 40 anos no setor elétrico, tendo exercido cargos de direção no âmbito da geração, transmissão, distribuição e indústria, nas empresas Siemens e General Electric. Atualmente é presidente executivo da COGEN, Associação da Indústria de Cogeração de Energia. Eu sou o professor Fernando Canepli, professor da USP, né, e pesquisador no IEA, e vou moderar esse ciclo hoje por aqui, né? E as perguntas, né, dos espectadores podem ser enviadas para iearesponde@usp.br, né? A plateia também, se quiser fazer perguntas, né, posterior à apresentação dos panelistas, né, também vai ficar aberto, tá bom? Então, Camila, muito obrigado aí pela presença. Eu passo a palavra para você. Obrigada, professor. Agradeço o convite para estar aqui com você. Também um prazer estar aqui com o Newton, né, um amigo de tantos anos. Fiquei muito alegre de poder reencontrá-lo aqui hoje. E obrigada a todos que estão aqui participando com a gente. E também fiquei muito feliz de ver que essa série de palestras faz parte de um ano sabático, né? E como é importante um ano sabático. O Newton sabe, né? Mas há 14 anos atrás eu tirei um ano sabático, eu mesma. E fiquei um ano, né, viajando e pensando e estudando, e foi nesse momento que eu tomei a decisão de começar a minha própria empresa. Então, né, nesses momentos aparecem aí coisas que às vezes a gente nunca pensaria, né, saindo do dia a dia, né, e olhando assim com uma visão mais macro. Então, muito feliz também de saber que faz parte desse programa. Como você disse, né, professor, eu trabalho já agora há 22 anos, né, em energia renovável, né, exclusivamente. Comecei no setor sucroenergético e desde 2007 trabalho com energia eólica e desde 2010 trabalhando com energia solar e nos últimos anos também trabalhando bastante com armazenamento de energia, hidrogênio verde e derivados e agora mais e mais estava contando até para o Newton com biogás e biometano. Então, é muito legal poder compartilhar assim, um pouquinho dessa trajetória e também, né, de como eu vejo o setor se desenvolvendo, né, e crescendo, as direções que tem ido, e hoje o que a gente está vendo de oportunidade, mas também de desafios nesse caminho aí das energias limpas. Eu vou focar muito em energia solar, eólica, armazenamento, que nem eu mencionei, que são os setores que eu trabalho mais, hoje em dia, e o Newton aqui, né, conhece muito melhor do que eu, aí vai falar muito também no setor de cogeração, né, de biomassa, enfim. Mas eu não trouxe aqui o tema de hidrelétricas, tá, que também é uma energia limpa que a gente tem muito importante aqui no Brasil, mas pode ser um tema depois para um outro debate, ou então nas perguntas que a gente tiver aqui na nossa conversa. Então, introduzindo aqui um pouquinho só do que eu faço no dia a dia, né? Eu trabalho nessa empresa que chama Cela, Clean Energy Latin America. Nós somos uma empresa de consultoria estratégica e assessoria financeira que trabalha nesse setor de transição energética, né? Então, a gente ajuda, literalmente, a gente ajuda empresas e investidores e financiadores, e às vezes até algumas ONGs e até órgãos governamentais,
e instituições financeiras a navegarem nesse segmento de transição energética, né? A gente tem uma equipe, por exemplo, que a gente chama de estratégia, né? Que trabalha essas questões maiores, como entrar num novo mercado, como criar, né, um novo plano de negócio para entrar nesses setores, né, estudos setoriais, etc. A gente tem um braço que a gente chama de soluções de energia, que aí o meu cliente ele já vem com uma questão específica, né? Ele quer saber hoje, né, fazer a autoprodução de energia, que eu vou falar um pouquinho para vocês, que é a grande oportunidade aí para projetos de grande escala de energia renovável hoje, né, o que está acontecendo de negócio. Uma outra equipe que trabalha em análise de investimento, que é toda a análise quantitativa, né, toda a modelagem financeira que a gente faz, e um braço que a gente chama de assessoria financeira, onde a gente faz M&A, o Project Finance, compra e venda de projetos e empresas no setor, e o financiamento. Tá? Eu deixei aqui alguns exemplos também do tipo de empresa que a gente atua. Trouxe um slide aqui, porque não tem como a gente falar de energia limpa sem falar do grande contexto de onde a gente está vivendo, né? Nós estamos falando num planeta onde a gente está, né, vivendo num cenário de aquecimento global, e como planeta, né, nós temos o Acordo de Paris, aí, as metas de net zero até 2050. Tá? E o que esse gráfico mostra? Né? Ele mostra que o aquecimento global, né, ele está acontecendo e ele vai se acelerar nos diversos cenários que a gente tem aí de políticas públicas atuais, da forma que está indo. Vai ultrapassar, sem dúvida, a meta de 1,5 grau de aquecimento lá em 2050, já nas políticas públicas atuais. Tá? Então, para a gente conseguir atingir essa meta de 1,5 grau, é praticamente impossível, tá? Até 2050. Mas muita coisa precisa mudar e a gente já precisa acelerar muito essa transição energética no mundo a partir de agora. Então, assim, um cenário ali, o cenário otimista lá já está nesse gráfico aqui, que é da Bloomberg, se não me engano, já está falando em 1 grau e 1,8 graus de aquecimento. Tá? E, então, para estressar, assim, né, mostrar o contexto de tudo que a gente está falando aqui da importância da energia limpa. Né? A matriz elétrica brasileira, como a gente sabe, né, extremamente limpa. Eu trouxe esse gráfico aqui especificamente da AB Solar porque ele mostra a nossa matriz elétrica um pouquinho diferente dos dados da ANEEL e da EPE e do Ministério. Por quê? Porque ele inclui os dados de geração distribuída aí também. Tá? Quando a gente olha os gráficos normalmente da ANEEL, falando de matriz elétrica, ele deixa fora. Mas como a participação da geração distribuída está tão grande, né, eu gosto de mostrar esse gráfico. Então, a gente tem 244 aí, gigawatts de capacidade instalada no Brasil. Disso daí, 45,1% é hidrelétrica, perdendo participação, né, com essa diversificação da nossa matriz para as outras fontes, especialmente a solar e a eólica. E a solar, né, se a gente considera a geração distribuída, já é a segunda maior fonte em termos de capacidade instalada, com quase 53 gigawatts instalados já no Brasil. Sua grande maioria de geração distribuída. Tá? Uns 75% da capacidade de energia solar hoje no Brasil é de geração distribuída. O que a gente está falando aqui de geração distribuída? A gente está falando, em sua grande maioria, telhados, tá? De residências, mas também de empresas. Né? E também a gente está falando daqueles projetos de geração distribuída remota, né, quando são aquelas fazendas onde o consumidor consegue fazer uma assinatura, tipo um Netflix de energia solar, e não precisa fazer o próprio investimento. Isso daí está tudo dentro da geração distribuída, quando ele participa do sistema de compensação de energia, que é o conhecido net metering no mundo. Então, são projetos no mercado regulado de energia elétrica. Tá? Mas aí a gente também tem nesse número, né, o restante, geração centralizada, que são os projetos aí de leilão, grandes projetos de leilão, mas também os projetos agora, cada vez mais, no mercado livre de energia, onde o consumidor está comprando essa energia direto do gerador. Tá? Terceira fonte em capacidade instalada, a gente tem a eólica, com 32 gigawatts, aí uns 13%, quase 14% da matriz elétrica, e depois gás natural, né, com 7,3%, e a biomassa, e o biogás ali com 7,1%, por volta de 17,4 gigawatts de capacidade instalada. Tá? Mas também, né, só rapidinho passar aqui, a gente falou de matriz elétrica, né, quase 90% é renovável. Mas se a gente falar de matriz energética, né, professor, aí é mais do que energia elétrica,
nossa matriz ela é 55,2% não renovável. Né? Então, também gostaria de deixar essa mensagem aqui, que mostra a oportunidade que a gente tem aqui, apesar do Brasil já ser muito mais renovável na sua matriz energética, né, Newton, do que praticamente todos os outros países, por conta, especialmente, da nossa biomassa, o nosso etanol, né, nossos biocombustíveis. Tá? E quais são os principais motivos, né, os drivers de crescimento dessas energias renováveis aqui no Brasil? São muitas, né? Queria estressar algumas que fazem e fizeram toda a diferença, tá? E vão continuar fazendo. Não vai ser diferente, tá? Número 1, políticas públicas, tá? O Newton, né, conhece muito aí bem o setor sucroenergético. Na década de 70 a gente teve o Proálcool, né? Aquele nosso programa de incentivo para termos a indústria do álcool aqui no Brasil, hoje o etanol, que teve muito sucesso e inseriu de maneira muito importante essa matriz aqui no país. Hoje, né, inclusive no ano passado, né, no final do ano passado, a gente teve a aprovação de uma outra política pública muito importante que eu queria mencionar, que é a Lei do Combustível do Futuro, né, que reforça, né, o crescimento desse setor. A gente vai ver muito mais investimento entrando no setor de combustíveis aí do futuro, de biocombustíveis, por conta dessa nova política pública também. Então, é muito importante a gente mencionar. Para as outras renováveis foi igual e continua sendo igual também a importância das políticas públicas. Para a energia eólica, a gente teve o Proinfa, que foi um programa de incentivo também para a introdução das fontes alternativas. Tinha biomassa lá também, né? IPCA gás e a eólica. E também, depois, nós tivemos lá, por 2008, começaram a ter aqueles leilões de reserva específicos para a fonte eólica, e para a biomassa também a gente teve, para PCA gás, então muito importantes para a inserção dessas fontes. E em 2014 a gente teve leilão, o 15, para a energia solar, também foi inserido dessa forma. A geração distribuída, a gente também teve políticas públicas que foram essenciais para a introdução e, inclusive, crescimento muito forte dessa fonte, que foi a Resolução 482 e a Resolução Normativa 687, que possibilitaram aí o sistema de compensação de energia no Brasil, que possibilitou todo esse crescimento forte que a gente está vendo na geração distribuída. Então, reforçando aqui a importância das políticas públicas. Para as baterias, a mesma coisa. A gente vai ver a inserção do sistema de armazenamento de energia no Brasil muito em breve, de forma bastante robusta, sendo puxada por políticas públicas. A gente já teve o anúncio do primeiro leilão de reserva de capacidade por potência com a participação de sistemas de armazenamento de energia, que deveria ter acontecido no ano passado, provavelmente deve acontecer mais para o final do ano. Eles anunciaram para junho, mas, né, com esses atrasos dos leilões, esperamos que aconteça em junho, mas talvez atrase, mas, enfim, anunciado, deve acontecer esse ano, vai inserir. A gente também vai precisar da aprovação de políticas públicas, um marco regulatório também para sistemas de armazenamento de energia hoje. Ele não existe. Tá? Hoje, os sistemas de armazenamento de energia, eles não podem ser remunerados com empilhamento de receitas por todos os serviços que eles podem oferecer para a nossa matriz, para a nossa rede, para o nosso grid, para o nosso sistema elétrico. Então, isso vai ser muito importante também para a gente ter o crescimento robusto dos sistemas de armazenamento aqui no Brasil. Então, políticas públicas sempre foram essenciais e continuarão sendo. Para o hidrogênio, igual, a gente teve a aprovação da lei, né, do hidrogênio de baixo carbono aqui no Brasil também, que já define a agência reguladora responsável pelo setor, define que vão ter alguns incentivos para o setor. A gente teve a aprovação de um programa de incentivo REHIDRO para o hidrogênio verde também. Para a eólicas offshore, a mesma coisa, né? A gente está aí com o projeto de lei aí das eólicas offshore também super importantes, já olhando num futuro mais de longo prazo. Então, gastei bastante tempo, talvez mais do que os outros pontos aqui que eu vou passar, mas políticas públicas são essenciais e continuarão sendo essenciais para inserir essas fontes nas matrizes. Isso não é só no Brasil, no mundo todo, né? E aí essas fontes, elas se tornam, né, com o tempo, com a sua adoção em larga escala, super competitivas. Hoje, essas fontes renováveis são as mais baratas que a gente tem aqui no Brasil, né? Sem os incentivos, a gente já está tendo, né? Já tivemos o final aí, o phase-out, estamos tendo o phase-out do final
dos incentivos aí para TUSD, né, o desconto na TUSD e na TUSD para projetos de geração centralizada de energia renovável. Tivemos a lei da geração distribuída, né, a 14.300, que também já tira alguns incentivos importantes da geração distribuída também, porque são fontes que já se tornaram bem competitivas sem a necessidade desses incentivos, mas foram totalmente necessários para inseri-las. O financiamento também é muito importante para que esses projetos eles aconteçam, né, e saiam do papel. Né, eles têm que ser financiáveis, bancáveis. E aqui eu queria falar, assim, ontem eu estava até num painel com a Carla Primavera do BNDES, o papel do BNDES, o Banco de Desenvolvimento aqui no Brasil, que teve na inserção das renováveis. Eu trabalhei muito tempo na Bloomberg e a gente fazia uns league tables de ranking de bancos, instituição financiadora que financiava a energia renovável no mundo. O BNDES estava sempre lá no top 3 dos maiores financiadores de energia renovável no mundo, né? Por conta desse papel aí de incentivar o financiamento dessas fontes. E agora a gente está vendo, continua, né, vendo o papel importantíssimo do BNDES, o BNB, né, o Banco do Desenvolvimento do Nordeste, para projetos que estão inseridos na região da Amazônia, do Nordeste, né? Então, é muito importante. Metas ESG, então, não era, né, driver no passado, né, mas agora é driver hoje. Né, o consumidor hoje, por exemplo, grandes consumidores, grandes empresas, ou investidores, fundos, etc., eles já têm essas metas de ESG importantes, então vai ser cada vez mais um driver de crescimento para esses setores das energias renováveis. E aqui eu queria mencionar modelos de negócio, né? A forma que a gente faz negócios, estrutura as empresas, os negócios que viabilizam, né? A minha fala hoje é muito, né, de oportunidade de negócios, de mercado, e não tem como não mencionar, né? É dessa forma que a gente vê esses crescimentos. O modelo de negócio que eu queria mencionar hoje, um pouquinho mais detalhe com vocês, é a autoprodução de energia, tá? Que é uma forma onde o consumidor que está no Mercado Livre ou pode migrar para o Mercado Livre. Então, hoje a gente já está falando de qualquer consumidor, de qualquer tamanho que esteja conectado na alta tensão, né? Pode migrar para o Mercado Livre se já não está. 40% hoje do consumo da energia elétrica do Brasil já está no Mercado Livre, acho que 93%, 92% do consumo industrial hoje já está no Mercado Livre. E a autoprodução é um modelo de negócio onde ele inclui aí alguns benefícios interessantes de descontos em encargos setoriais, em algumas tarifas e impostos para geradores e consumidores que assinam esses contratos de compra e venda de energia elétrica no Mercado Livre através desse modelo de negócio de autoprodução. É muito do que a gente acaba fazendo e ver o que está viabilizando aí o crescimento do setor, mesmo sem os leilões, né, de energia renovável, que eram os principais drivers no passado, que não estão acontecendo mais muito. Tá? E aí um pouquinho de números sobre esses contratos, né, de energia renovável de longo prazo e autoprodução de longo prazo entre consumidores e geradores. A gente consegue ver aí, né, uma movimentação relevante. É um estudo que eu faço todo ano. Eu entro em contato com os geradores e pergunto: e aí, vocês assinaram um PPA de 10 anos ou mais ou alguma autoprodução nos últimos 12 meses? Se ele assinou, eles participam de uma pesquisa nossa super detalhada, onde a gente busca todas as informações desses contratos e mostra um pouquinho aí do que o setor tá fazendo de movimentação e de crescimento, até para projetar investimentos, etc. Tá? Mas a gente está falando aí numa faixa de 30 contratos por ano nos últimos anos. Esse ano vai ser um pouquinho mais, pelo que eu estou vendo, a gente já está colhendo os dados para a pesquisa desse ano. No ano retrasado, a gente teve aí um recorde de 969 megawatt médios contratados só no ano de 2023, de janeiro a dezembro de 2023, em contratos de longo prazo de projetos de energia eólica e solar somente. Tá? Queria falar um pouquinho de uma tendência aqui com vocês também, né, que é o armazenamento de energia, que a gente está vendo bastante momento que está ganhando também. Tá? Por quê? O CAPEX, né, desses sistemas de armazenamento de energia estão caindo bastante. Se eu não me engano, no ano passado, o CAPEX, né, o valor do investimento aí num projeto de armazenamento de energia já caiu 40%, só acho que no ano passado. Uma tendência muito parecida com o que a gente viu na energia solar, né, e vai ser muito parecido com o que a gente vai continuar vendo também no crescimento do armazenamento de energia. E também
uma importância que os sistemas de armazenamento de energia vão ter no mundo, né, então, e no Brasil também. Pela primeira vez no Brasil, a gente tem o que a gente chama da curva do pato, da curve, resultado da geração de energia solar nos momentos que a gente tem sol. Está bem clarinho ali naquele último gráfico né, de baixo do lado direito, mas tem uma rampa aí por volta de 20 ou 30 gigawatts em algum horário do dia, onde a gente precisa ligar termoelétricas, né, porque a energia solar para de gerar, né? E a gente também tem um momento aí, no momento de pico de geração de energia solar, que também eu tenho que mencionar que é o tema hoje no setor de renováveis, que é o curtailment, onde a gente está desligando a geração de diversos projetos de energia solar e eólica. Eu tenho um cliente meu com 60% de curtailment em alguns momentos, 40%, 30%. Imagina um empreendedor, uma empresa que fez um investimento num projeto e não considerou, porque não existia curtailment no Brasil, né? Nós não inventamos o curtailment, ele existe em vários países no mundo onde as renováveis tiveram uma penetração grande, mas agora o pessoal está sentindo na pele e agora todo mundo vai considerar o curtailment quando estiver fazendo, e já está considerando o curtailment quando estiver fazendo a sua análise de investimento, mas estamos sentindo na pele. Isso é uma grande oportunidade para as baterias aqui no Brasil, sistema de armazenamento. A gente já tem as nossas baterias naturais, as hidrelétricas, que continuarão sendo essenciais na nossa matriz, mas a gente também vai poder se beneficiar bastante aí de sistema de armazenamento de energia nesse cenário que a gente está tendo já, por exemplo, de curtailment. Outra tendência que eu queria trazer para vocês aqui também, aí vamos ver que temas que vocês vão puxar no debate aqui, então eu só vou dar uma pincelada. Trouxe um pouquinho de data center, que é uma coisa que todo mundo do setor de energia está falando, né, e a gente está vivendo aí no dia a dia também. Tá? Por quê? Para quem não tem acompanhado o setor, né? Data center consome bastante energia. No passado, data center conseguia crescer no tamanho dos data centers, mas não crescia proporcionalmente o seu consumo de energia, porque eles conseguiam trabalhar o tema da eficiência energética e não crescer esse consumo de energia proporcional à demanda aí dos data centers. O que a gente tem acompanhado é que a gente está vendo um crescimento muito mais forte dessa demanda de energia, né, para data centers, seja para usos que a gente chama de hyperscale para cloud, né, para nuvem, mas uma perspectiva de crescimento muito forte por conta da inteligência artificial. Né? E todo mundo que trabalha no setor de energia usa um númerozinho, né, de tipo, se você faz uma busca no Google, né, e você faz uma busca no chat similar, né, você vai gastar aí 3, 4, 5 vezes mais energia para a mesma busca usando a tecnologia diferente. Né? Então, isso deve demandar muito mais energia. Só que aí, 2 ou 3 dias atrás, a gente viu aquela notícia lá daquela empresa chinesa do DeepSeek, que foi um super baque para todo mundo, mas eu achei sensacional, né, que foi uma empresa que mostrou que consegue fazer similar a um chat GPT utilizando uma fração do volume de investimento, inclusive do volume de energia necessário para operar essa tecnologia. E aí eu trago o tema de que data center vai puxar o consumo de energia? Vai, porque a gente vai ter inteligência artificial, a gente vai ter nuvem, a gente vai outras tecnologias aí que utilizam data center e vão precisar de energia. Né? A gente vai usar cada vez mais aplicativos, vai utilizar cada vez mais recursos, né, digitais na nossa vida, no dia a dia, cada vez mais. Por outro lado, a inteligência artificial também vai trazer ganhos de eficiência energética, ganhos de otimização. Então, esse crescimento também, na verdade, ele vai conseguir reverter aí grande parte desse crescimento, então vai ser super interessante acompanhar isso. Trazendo para o Brasil, aqui no Brasil a gente tem um custo de energia muito competitivo, né, um dos mais competitivos no mundo, por conta da nossa disponibilidade de volume, eficiência e competitividade da nossa energia renovável. Então, a gente é um hub potencial para trazer data centers que ofereceriam aí disponibilidade, né, para fazer inteligência artificial até para o mundo, né, porque parte do uso da inteligência artificial, que é a parte que eles chamam de treinamento, não precisa estar próximo do consumo, né, ele pode estar em qualquer lugar do mundo. Então, essa é uma possibilidade que a gente tem aqui no Brasil, então a gente está vendo bastante movimentação aí de operadores de data centers
assegurando conexões, né, buscando conexão, disponibilidade de conexão para construir os projetos deles, e também alguma construção robusta de novos projetos aqui no Brasil. Eu faço um mapeamento, como eu disse para vocês, né, todo ano de contratos de compra e venda de energia de longo prazo de energia renovável, e nos últimos 3 anos foram 11 contratos de energia renovável eólica e solar de longo prazo entre data center e gerador. Desses 11, 7 foram na modalidade que eu mencionei para vocês, de autoprodução. Então, essa é uma grande tendência também aqui no Brasil já acontecendo. E uma outra tendência que eu queria trazer para vocês aqui, hidrogênio verde, né? Não tem como falar também, não falar de hidrogênio verde. Aqui no Brasil foram mais de 79 projetos que a gente conseguiu lá na Cela mapear, anunciados de hidrogênio verde ou derivados aqui no Brasil. No mundo foram quase 2.000 projetos anunciados já de hidrogênio verde e derivados para diversos usos. Tá? Falando da minha experiência, que já fiz 17, 18, 19, não lembro, projetos de hidrogênio verde nos últimos 3 anos, análise de viabilidade inicial, etc. Grande aposta minha, hidrogênio verde para fazer amônia verde, para fazer fertilizante nitrogenado. Uma grande oportunidade que a gente tem aqui no Brasil, a gente importa, né? O Brasil, grande país do agronegócio, a gente importa praticamente todo o nosso fertilizante, ele é cinza, ele é importado e ele tem uma logística, né, de navio, depois de caminhão. Então, a gente tem aí uma possibilidade, uma oportunidade legal para descarbonizar, mas também produzir um produto local mais barato, por conta, especialmente, gente, do custo logístico. Tá? Porque, né, a nossa fronteira do agronegócio está bem para dentro aí do país, então essas plantas estariam próximas do consumidor final. Né? Você não faria uma planta de hidrogênio lá no litoral para trazer o fertilizante, mas sim próximo lá do consumo. Porém, outros usos também potenciais interessantes, na indústria de aço, né, fazendo aço verde, usando hidrogênio, especialmente para fazer HBI, né, que é um pellet na indústria do aço, na indústria metalúrgica, né, e também de outros usos para combustíveis, especialmente para transporte muito pesado. Né, tenho feito projetos para clientes que estão negociando contratos com consumidores de navios para consumir e-metanol, né, um metanol aí a partir de hidrogênio também. E aí existem várias rotas, né, Newton? Tem a rota aí da eletrólise, que a gente usa a energia renovável, mas também tem as rotas usando os biocombustíveis, que também são super interessantes, e a gente tem um diferencial aqui no Brasil. Tá? Então, mencionei alguns usos, mas são muitos outros usos potenciais interessantes aí para o hidrogênio, para exportação, para mercado doméstico, etc. Tá? E outras tendências que eu só vou mencionar aqui para vocês, né? Que eu não trouxe slides, porque a gente não tem tempo, mas a gente pode debater aqui. Mobilidade elétrica, né? Nós somos o país do biocombustível e continuaremos sendo. Tá? Mas a gente vai ser muito complementar com a mobilidade elétrica também. Eu não vejo mobilidade de hidrogênio verde para veículos leves, tá? Porque tudo que pode ser eletrificado de forma competitiva, eu acredito nessa tese, né? E a gente também tem os nossos biocombustíveis aqui no Brasil, veículos híbridos, etc. Mas acho que é uma tendência importante para a gente mencionar aqui também. Uma outra tendência importante que já está acontecendo, especialmente com a publicação da Lei do Combustível do Futuro, biogás e biometano. Tá? Estamos trabalhando bastante com isso também. Agora a gente vai ver muita movimentação nesse setor, e aí biogás e biometano de diversas fontes, né, Newton? A gente tem de resíduos de agricultura, né, de abatedores, né, tem de muitas fontes do setor sucroenergético, enfim, muitas possibilidades. Os biocombustíveis em geral, os combustíveis do futuro, diesel verde, biodiesel, os smart grids, e eu repeti lá o combustível do futuro. E vou deixar aqui alguns slides para vocês de mega tendências globais, porque não dá para a gente falar sobre tudo aqui, mas o contexto das mudanças climáticas continuarão aí permeando todo o tema de energia, né? O tema de descarbonização, o tema de eletrificação e de energias renováveis, na eletrificação e na descarbonização também o tema de descarbonizar indústrias, né? Processos industriais também muito importante, que eu estou vendo como uma tendência muito legal. A descentralização, né? Um exemplo muito claro é a geração distribuída aí, muito forte. Desenvolvimento tecnológico, a digitalização e foco no cliente, né? A gente que trabalha no setor elétrico, né, especialmente do lado do gerador de energia, nunca pensou muito no cliente, né? Porque vende energia para
para a distribuidora em leilão, mas está mudando aí a mentalidade e o foco das empresas para conhecer e focar nesse cliente. E em desafios, né, então eu mencionei desde o início, eu vou voltar para o tema da regulação. Tá? A gente precisa ter regulações sempre adequadas, adaptadas para o momento que a gente está vivendo, vai continuar sendo importante. Né? Financiamento, incentivos, e para baterias aqui, que ficou um específico para baterias, o empilhamento de receitas também é muito importante, mas tem muitos outros, né, o curtailment e vários outros que a gente pode debater aqui. Tá bom? Vou deixar os slides aqui para vocês também, com alguns recursos. A gente tem alguns relatórios gratuitos lá na empresa, quem quiser usar, né, umas ferramentas que a gente tem lá de M&A, de geração distribuída, estudo de PPA, o de Levelized Cost of Hydrogen, o custo nivelado de hidrogênio, consegue baixar alguns relatórios lá no nosso site também. Obrigada. Muito obrigado, Camila, pela sua exposição, né? Lembrando que esse ciclo fica disponível depois através do site do IEA, dos canais do IEA, né? E hospedado no canal do YouTube do IEA para poder ser assistido posteriormente, né? De forma assíncrona também. Nós vamos agora estar preparando os slides do Newton, né? E então lembrando que as perguntas podem ser enviadas para iea.responde@usp.br, né? E agora então vou passar a palavra para o Newton, né? Newton, pode ficar à vontade, agradeço a presença. Um prazer, Fernando. Parabéns, Camila. Camila deu uma aula de como as energias renováveis, as novas renováveis, entraram no Brasil e ela soube explorar muito bem ao longo desses anos, bastante anos já, você está envolvida, fazendo um uso maravilhoso. Ela é uma McKinsey muito barata. Né? Se você tem um problema e quer desenvolver um projeto, você contrata a Cela, que você vai ter uma McKinsey barata. Né? McKinsey é assim, sempre vem um cara como eu, um velhinho, para te vender o projeto, e depois vem um garoto, que é o neto do cara, que vem fazer o projeto para você. Né? A Cela não, a Cela vende o projeto e ela faz o projeto. Então, foi show. E outra coisa que eu queria falar, que o que eu vou abordar é muito em cima do que ela apresentou, só que eu vou detonar um monte de coisas que ela fez. Um monte de coisas. Né? E eu começo dizendo o seguinte, o brasileiro é vira-lata. O brasileiro adora imitar o hemisfério norte. Nós temos até um verbo, eu desafio todos a me dar esse verbo em outras línguas, que a gente se norteia. A gente olha para o norte. Os nossos pais se orientavam, eles olhavam para o oriente. E nós inventamos um verbo que é nortear-se. Não é? E no setor elétrico a gente se norteou ipsiliteris, é bárbaro. Né? A gente foi buscar soluções do hemisfério norte, necessárias, cabíveis, adequadas, com todos os envolvimentos, que eu vou abordar alguns deles, e a gente implantou aqui, aos trancos e barrancos, com enorme sucesso. Enorme sucesso. E como eu sou elétrico da Poli, eu vou discutir muito a eletricidade envolvida nos projetos. Né? Porque a gente tem muita gente estudando aqui, e serão, no futuro, os implantadores, os desenvolvedores de regulações. Então, é importante que todos tenhamos uma visão global. E vou trazer alguns exemplos legais, corroborando com umas questões muito importantes que a Camila trouxe. Parabéns, Camila, pela sua brilhante abordagem sobre tudo isso. Mas eu queria começar... Aqui é para seguir? É o grandão. Eu queria começar... A nossa Cogem é uma associação que tem 22 anos, quase 22 anos, temos 86 participantes, e nós temos aí mais ou menos 12 indústrias participando. Vocês conhecem a maioria das empresas, muitas das quais estão sendo trabalhadas pela Cela. A Cela está auxiliando as empresas a desenvolver projetos, né? E essa turma toda está envolvida com cogeração, seja
seja desenvolvendo projetos, como uma investidora ou como uma comercializadora de energia, ou geradora, ou distribuidora de energia, distribuidora de gás, comercializadora de gás, ou usinas de açúcar e etanol, indústrias de equipamentos, desenvolvedores ou integradores de projetos, empresas de engenharia, advocacia. São 12 indústrias que estão envolvidas nesse mundo. E aqui eu começo uma festa que a Camila ela fez também uma abordagem. Nós estamos no mundo hidrelétrico. Né? Quando eu tinha idade daquela moça que está ali atrás, tinha 20 anos, nós éramos 96% hidrelétricos, quando estudamos engenharia. E todas as questões de curtailment, etc., não existiam. Nada disso existia. E as soluções, elas eram muito binárias, de geração para o consumidor. Não tinha retorno. E o consumidor não gerava nada. Com pouquíssimas exceções em grandes indústrias, petroquímicas, siderúrgicas, etc., papel celulose. Mas, em geral, ele era mão única, da geração de Itaipu para São Paulo. Não tinha nada de São Paulo mandando para Araraquara ou mandando para a própria São Paulo. Era só um caminho. E nós temos hoje 1.300, mais de 1.300 pequenas e grandes hidrelétricas no país, que perfazem aqueles 40 e poucos por cento, se não contarmos a geração distribuída, fotovoltaica, em 99% dos casos, nós temos mais ou menos uns 56% de hidrelétricas implantadas. Por que eu não gosto de contar com elas? Porque elas existem até às 5 da tarde. Às 6 da tarde, hoje às 6 da tarde, nós não vamos ter aquela geração. Então, ela é uma geração que ocorre em parte do dia. Ela não existe sempre. Essa não, essa daí existe sempre. Então, é importante que a gente tenha em mente, uma vez nós fomos falar com os alemães, quando eles tinham 40 mais 40 gigawatts, em 2017, nós fomos falar com a Úrsula Gorati, que é a secretária de Energia, falei, como é que você convive com 40 mais 40 gigawatts? Ela falou para o Luiz Barroso, então presidente da EP, ela falou, é fácil, faça backup. Aí ela falou assim, green is very expensive. Verde é caro. Tão caro que a indústria alemã está com um grande problema. Nós somos muito ligados ao mundo alemão, eles estão penando. Leiam hoje os jornais. Estão penando. Grandes dificuldades. Por quê? Uma energia caríssima. Eles se voltaram a isso, né, fortemente. Hoje eles têm 39% de energias renováveis, fotovoltaica e eólica, um pouco de biomassa, eles têm bastante biomassa. Então, eles têm grande dificuldade. Nós estamos num país imenso. Então, isso ajuda muito a gente poder diversificar as nossas fontes renováveis, né? E isso corrobora com a questão da gente poder nortear-se um pouquinho, né? E com queda de preços, etc., tudo isso veio ajudar. Se você olhar lá o chart no Nordeste, a gente tem um mundo fora a Amazônia, um mundo com um grande número de países. Ela é imenso, a tal ponto que a gente tem um dos maiores setores de transmissão do planeta. Totalmente interconectado, exceto Manaus Boa Vista, já em construção. Eu faço parte de uma empresa que está construindo esse linhão, passando dentro dos índios lá, com 260 torres dentro da reserva indígena, com enorme cuidado, né, tudo feito com drones, não tem servidão, é tudo com drones, você só estica o cabo em cima da copa das árvores, as torres têm 140 metros de altura, espetacular. Né? E vamos ter o país totalmente interconectado. Né? E devemos fazer no futuro próximo um anel que vai ligar Manaus a Porto Velho. Se vocês olharem ali no mapa, falta fechar esse anel para a gente aumentar a nossa confiabilidade enormemente, né? De todas as hidrelétricas ali envolvidas, né? E termoelétricas. E depois, agora falando um pouco sobre as nossas biomassas, e um grande tento que a gente tem, que é a capacidade nossa de gerar com biocombustíveis e principalmente com resíduos. A Camila citou vários resíduos, os RSUs,
das nossas municipalidades, que são eternos e todo dia são produzidos, né? O mundo do gado, o mundo da agroindústria e os resíduos sucroenergéticos, basicamente torta de filtro e também a vinhaça na produção do etanol. Cada litro de etanol que a gente produz no país, a gente produz em média 12 litros de vinhaça, que como um biofertilizante volta para o campo e ela agora está trabalhando espertamente, sabiamente, trabalhando na biometanização desses resíduos. Isso é espetacular. Eu sempre mostro esse chart, porque eu já fiz várias apresentações para o mundo alemão, para o mundo americano, e eles acham que a gente corta a Amazônia para plantar cana-de-açúcar. E é uma mentira. A gente não o faz. A gente está distante na nossa Amazônia, e todo ele é basicamente concentrado aqui no Sudeste e Centro-Oeste, né? Um pouquinho no Nordeste. Então, esse é o quadro energético brasileiro e elétrico brasileiro que é importante ressaltar. Aqui eu começo com o G20, lembra do Norte-Arce, hein? E eu gostaria de ter aqui, eu tenho vários universitários aqui, que me dessem um país que fale uma língua onde tem o verbo nortear-se. Eu gostaria de saber. Eu não sei, estou perguntando algo que eu não sei, mas gostaria de saber, né? Às vezes estou enganado, não posso falar que não tem. Vocês peguem o G20, dá uma olhada a nossa eletricidade, como ela é gerada em relação a todos os G20. Olha lá. O Brasil está em primeiro lugar. Então, eletricamente, nós somos campeões. E ela citou o mundo energético, que eu não trouxe. Energeticamente, somos 45% renováveis. E já tivemos, o ano passado, o retrasado, nós chegamos a 48% renováveis, dependendo da hidroeletricidade, porque ela é bastante variável quando a gente tem bastante água. E a gente dá um banho no mundo todo. Né? Basicamente por conta do etanol e da cana-de-açúcar. Né? Os biocombustíveis fazem toda a diferença. De tal forma que a segunda fonte energética brasileira, como a fotovoltaica é elétrica, a segunda fonte energética brasileira é a cana-de-açúcar. A cana é uma dádiva para o brasileiro. Né? Então a gente tem que tirar tudo da cana. E fico feliz que ela vai ajudar a tirar biometano da cana. Isso é maravilhoso. Aliás, eu tenho um projeto para você já. Você falando, eu já lembrei de um projeto. E vamos conversar sobre esse projeto. Muito legal. Olha o Canadá, também com uma expressiva participação. E aí os grandes países, também extremamente avançados, vivem basicamente do carvão e do petróleo. Né? E aqui à direita, a gente vê a renovabilidade do Brasil com hidroeletricidade, com a eletricidade, o Canadá muito bem postado, muito parecido com a hidroeletricidade brasileira, né? A Argentina também com uma boa posição, e no mundo solar, a Alemanha lá, 39%. Né? Espetacular o que eles colocaram, mas isso tem um custo, a despeito da fotovoltaica em si ser barata, todo o aparato que ela tem que carregar no setor elétrico, adicional, ele é extremamente caro e custoso, que esse gerador não paga. Mas a minha avó, no setor, não tenho mais avós, mas a minha tia, que está ligada ao setor regulado, né, sendo atendida pela Enel, ela paga. Né? Então, tem essas questões que a gente vai ter que resolver ao longo dos próximos anos. Aqui eu trago um quadro muito legal, que mostra o quanto nós vamos crescer de consumo energético no Brasil. Né? Nós estamos abaixo da média mundial, estamos muito abaixo de países, né, com os quais gostaríamos de ser e levar os nossos 120, 140 milhões de habitantes, levar para esse padrão, que é o que a gente tem que fazer. Nós temos um consumo parecido com o alemão, mas a grande maioria do povo brasileiro não. Quer dizer, essa sala tem, e muitos dos nossos ouvintes têm. Mas a gente tem um potencial de crescimento de consumo de eletricidade brutal. Né? Eu li hoje que a Islândia, você tem ideia quanto a Islândia consome per capita de eletricidade? Por ano, per capita, né? 53 mil kWh ano per capita na Islândia. Muito lá é geotérmico, então é baratíssimo.
uma energia fantástica, né? E eu fiquei feliz de conhecer esse número, né? Que eu achava que o Canadá era o mais perdulário. O canadense não desliga 2 quilowatts de iluminação do jardim durante o dia. Sabe aquela iluminação que se acende, as árvores ficam iluminadinhas, bonitas? Ele nem desliga, já fica ligado, de noite. Quando ele chega em casa, está tudo aceso, tudo bonito. Eu presenciei isso. Por quê? É barata a energia. É super barata. Ela não tem os encargos que temos, nem nada. Então, é menos da metade do preço nosso. Então, ele nem desliga. Por isso que eles têm um consumo tão grande, né? Maior que o americano. Então, esse é um quadro para mostrar que nós temos muito a fazer. Quem está fazendo elétrica aqui está se dando bem. Por quê? Porque no futuro vão faltar os caras que entendam de volts e amperes. E não bits e bytes, volts e amperes. Sem o que os bits e bytes não funcionam. Falar um pouquinho sobre cogeração no mundo, e aí o Brasil vai se despontar muito. Cogeração do mundo ela é basicamente feita com carvão e gás natural. E é incrível, né? Cogeração ela gera 4.400 terawatt-hora. Isso equivale a 7 consumos brasileiros, só em cogeração no mundo. O Brasil gera mais ou menos 720, 730 mil gigawatts-hora ano, e lá com 4.400 terawatts-hora, né? Que é o número que a Cogeneration Worldwide Coalition, é uma coalizão de 14 cogens do mundo, a gente faz parte, sou vice-presidente lá, aliás, sou o único no hemisfério sul, então eu sou, Newton, você vai ser vice-presidente. Então foi muito legal saber isso. E aqui, do lado esquerdo embaixo, você vê que o Brasil desponta-se aí com 86 terawatt-hora produzidos com cogeração e com 13% da nossa participação da nossa geração elétrica total. De geração, né? Muito ela é sempre autoprodução, né? Sempre autoprodução. Boa parte da energia cogerada fica no próprio empreendimento, na indústria, e uma parte é exportada, eu vou falar sobre isso. E o bonito é que 64% dessa cogeração ela é renovável com biomassas. Então aí é uma grande diferença, você pega a Ásia toda, carvão perfaz aí quase 90%. Né? Europa já menos, já é importante, com gás natural com 60%, né? América do Norte muito pouco, só 7% da energia gerada com cogeração, e o mundo um pouquinho maior que o nosso, com 16%, né? E o carvão predomina com 60%. Aqui é um quadro de cogeração. Então, a gente tem hoje no Brasil 21 gigawatts instalados. Dos nossos 215, 223, sem contar a GD, 243 com a GD, 205, 207, nós temos aí essa geração instalada, os 21 gigawatts, 85% da nossa cogeração é renovável, os outros 15% são basicamente gás natural. E o bacana, à direita, em cima à direita, mostra a importância da cogeração do bagaço da cana-de-açúcar, complementar a fase que as hidrelétricas estão em baixa. Que é entre abril e novembro, no sudeste você tem menos chuvas, existe um deplecionamento de reservatórios, e a nossa cogeração, ela guarda 16 pontos, não é 16%, ele está errado, é 16 pontos percentuais dos 59% que tínhamos no começo de janeiro. Hoje, nós temos 61,02% dos reservatórios. Eu acabei de ver no INS agora, né? Hoje de manhã. Então, 16 pontos percentuais desses 59 ali no começo do mês, eles advêm da capacidade que tivemos de guardar água exatamente na região onde a gente cogera e exporta energia. Então, é super importante. Com 59 não é tão importante, mas em 2021, nós terminamos novembro com 18% de reservatórios. 15% naquele ano, dos quais vieram da cogeração. Não fosse a cogeração, nós teríamos 3%. Como não existe volume morto em geração, nós teríamos um shutdown.
de 70% da geração brasileira. Seria a convulsão total. As empresas parariam, nós não teríamos energia elétrica. Então, nós beiramos o inferno em 2021, e beiramos fortemente. E eu vou ligar isso a um tema que ela comentou também, que é o leilão agora de capacidade, né? Então, vejam que a importância da cogeração complementar às hidrelétricas. Não só a cogeração de biomassa, as eólicas também. Porque no começo do segundo semestre, a eólica vem com força. Então, a intermitência dela é menor, ela tem um fator de carga muito maior, né? E ela vem e contribui tremendamente no segundo semestre, né? E ela também ajuda a guardar águas dos reservatórios. O problema é que ela está lá em cima. Então, ela faz isso usando os centros de transmissão que a gente tem, os sistemas de transmissão que temos. Aqui no lado esquerdo, eu tenho aqui o potencial, temos hoje de cana-de-açúcar 12,4 gigawatts, e a gente tem, com o programa RenovaBio, que é os certificados dos biocombustíveis, a gente tem uma possibilidade, já que queremos sair de 30 para 50 bilhões de litros, fizemos 36 bilhões de litros de etanol ano passado, produzimos. Estamos caminhando para 50 bilhões até 2030. Então, nós vamos ter uma capacidade adicional de cana-de-açúcar disponível, mais bagaço, vamos ter mais cogeração disponível também. E essa cogeração não obrigatoriamente para se exportar energia, mas para desenvolver uma química fina, e você citou o imetanol. É um dos ingredientes importantes, junto com o SAF, junto com o etanol de segunda geração, e outras coisas que nós vamos precisar de mais cana, né? E mais energia elétrica também. Então, aí é o mundo. E no mundo da biometanização dos resíduos sucroenergéticos, a gente calculou aí em torno de 3,5 gigawatts com a situação das usinas atuais para a gente agregar aos 12,4 gigawatts existentes. O biogás se tornou o quarto produto do mundo de açúcar e etanol. A usina hoje vê no biogás o seu quarto produto. Hoje eu vou jantar com um grande grupo de usinas para convencê-los a entrar, de fato, no mundo do biogás. E talvez eu vá precisar da sua ajuda para isso, né? Para dar um conforto maior e muito mais técnico para eles, né? Então, a gente vê aí uma perspectiva fabulosa, né? Vou dar uma corridinha. Aqui o desenvolvimento da exportação de energia, para dar aqueles 16 pontos percentuais dos reservatórios, que a gente está aguardando. Tivemos um excelente crescimento em 23, com 10% de crescimento na exportação de energia. Esse ano não terminou ainda, não temos os dados de dezembro, mas a gente vinha com 1% a mais. A gente deve terminar o ano mais ou menos com em torno de 28,5 a 29 terawatt-horas exportados, que é 29 mil gigawatts-horas exportados do mundo da cana-de-açúcar para o grid. Aqui um quadro do biogás, isso interessa muito a você. Esse é o mundo do biogás. A Camila citou todos os nossos resíduos, o RSU é o grande potencial, difícil de utilização, envolve municipalidades. Municipalidades é um ente complicado de se lidar. Quem não trabalha vai aprender que é assim. Então, mas é muito importante. E uma coisa que eu estou notando no mundo sucroenergético é que eles estão percebendo que a adoção desses resíduos, tanto do mundo de bovinos quanto os resíduos sólidos urbanos, fazendo isso uma composição com os resíduos sucroenergéticos da usina, passando ela também a trabalhar esses resíduos, é uma grande sacada ambiental, faz um efeito fantástico na sociedade regional, local e regional, e incrementa a produção de biogás e, por conseguinte, de biometano para a usina. E é fantástico o que a usina está fazendo. Aí tem um quadro embaixo, produzir biometano e colocar no tubo, se ela tiver o tubo das distribuidoras de energia de gás junto à usina, que é o caso, por exemplo, da Cocal. Eu estive na Cocal anteontem. Eles, 1/3 do biometano que eles produzem, eles injetam nos tubos da Necta, da antiga Gás Brasiliano, que atende às necessidades de Presidente Prudente.
é a primeira cidade brasileira a ser atendida com biometano, não com gás natural, com biometano. Olha que fantástico. Biometano esse que vai produzir o CO2 na sua queima, que é o resgate do CO2 que a cana-de-açúcar fez da natureza com a fotossíntese. Agora eu devolvo esse CO2. Eu não crio gás de efeito estufa, eu devolvo o CO2 para a natureza. É bem diferente isso, né? Depois eu posso desenvolver o biometano para substituir o diesel, que é o grande carbonizante dessa indústria. Na hora que eu substituo o diesel, eu faço um biometano a 60% do custo do diesel. Então eu ganho, é uma economia circular, não gasto hoje os 15 bilhões de reais que essa indústria, com 650 milhões de toneladas, a 4 litros de diesel por tonelada, gasta com os distribuidores de combustível, comprando diesel. Eu começo a economizar no diesel, pagar esse investimento e levo o meu açúcar para Santos, eu levo com biometano. Com caminhões hoje, que já estão levando 45 toneladas de carga, fazendo uso do biometano, né? E ainda não paga IPVA no estado de São Paulo. Agora saiu uma portaria que não paga IPVA. Então, é incrível o que essa economia circular vai promover. Então, o quarto produto, de fato, é o biogás, é o biometano, e a gente vai ouvir muito sobre isso nos próximos anos. E a cogeração com biogás. É super legal. Com biometano é mais difícil, porque aí eu iria usar uma turbina, em alguns casos poderia ser interessante para dar maior confiabilidade, mas o motor com biogás, ele queima muito bem e ele traz uma confiabilidade fantástica para a usina. Primeiro que ele é flexível, ele liga e desliga. Segundo, ele pode fornecer potência. Então, nós vamos ver motores a biogás ofertando num leilão de potência, que deve ocorrer em junho, né? E ele traz o quê? Ele gera energia na usina, e eu pego os gases quentes a 500 graus, que saem no escapamento do motor, e faço um pré-aquecimento da biomassa, do bagaço, e com isso eu economizo o bagaço no ciclo Rankine, para eu produzir o meu vapor a um custo menor, fazendo menor uso de bagaço. A maioria das usinas precisam de mais vapor. Só que é caro produzir vapor, porque eu tenho que pôr uma nova caldeira. E caldeira é um negócio que custa 150, 100 a 200 milhões, dependendo do tamanho dela. Então, é capital intensivo e eu preciso tomar esse cuidado. Aqui é um quadro, eu adoro esse quadro, que esse é o quadro brasileiro. Essa é a cana-de-açúcar. Além do açúcar, que é um alimento baratíssimo, né? Vocês podem dizer, não, mas é um alimento perigoso, não posso comer muito, senão fico doente, etc. É verdade, né? Mas o mundo usa esse alimento, né? E usa bastante. E nós somos o maior exportador de açúcar do mundo, né? Não somos o maior consumidor, mas somos o maior exportador. Per capita também não somos o maior, né? Tem gente que come mais açúcar que a gente. E produzimos o etanol de primeira geração, que é o biocombustível do planeta. Não é é o. The very one. Com ela, né? Porque essa turma de Londres tem que falar inglês, senão não entende. The very one. E o bacana é que o etanol, na verdade, quem tem um carro flex e não tem etanol, e não coloca etanol, tinha que fazer uma chamada oral, viu, mestre, nele. E só por equação de Fourier, essa é a questão mais fácil da prova, né? Sem falar no GD quadrado, aí que eu te dei, compliquei, né? Mas o etanol é fantástico, né? Ele atende 40% da frota brasileira, em São Paulo 57% da nossa frota. Ele trouxe o nível de poluentes, caiu drasticamente. Quando você era garoto, eu olhava no horizonte em São Paulo, era um cobertor preto, da cor desse sofá, preto. Você lembra? Um palmo de cobertor. Hoje você olha no inverno, ele não está preto mais. Isso é o etanol, na gasolina e o próprio etanol, nos carros, nos 8 milhões de automóveis que circulam em São Paulo todos os dias. A bioeletricidade, já falei, ela é extremamente importante. A bioeletricidade, com 17,9 gigawatts de cogeração, não os 12,8, porque eu tenho o mundo do papel celulose e o mundo do etanol do milho. E o etanol do milho ele vem a galope para se transformar, já no final dessa década,
com metade da produção de etanol do Brasil. A um custo inferior ao custo da cana-de-açúcar. É fantástico o que a gente tem. Por quê? O milho nosso ele é complementar à soja. A soja precisa do milho para corrigir o solo. E esse milho era jogado fora ou misturado com a terra. E hoje ele tem um emprego que é a produção de etanol, produção de óleo e produção de DDG para o gado. Então, a gente criou um source, uma fonte aí para a produção de etanol fantástica. O biogás biometano, em geral, 75% do gás pode vir da vinhaça, 25% da torta de filtro nessa indústria. O etanol de segunda geração, que é a melhor fonte para produzir o SAF, é a mais categorizada lá no norte, lá nos consumidores da Europa e dos Estados Unidos, e faz uso do bagaço. Então, eles vão resgatar, eles vão sequestrar muito bagaço. Nós vamos perder cogeração para a produção do etanol de segunda geração. Aí o metanol verde, que você citou, muito ligado ao mundo de capotagem, ou seja, de transporte marítimo. O SAF, que é a solução da nossa querosene verde, e o hidrogênio complementar ao que você comentou, Camila, o hidrogênio que virá. Aliás, temos na USP, estamos na casa da USP, onde nós aqui estamos produzindo hidrogênio do etanol no posto de combustível e injetando já o hidrogênio líquido dentro do carro ou do ônibus, que é o que está acontecendo na USP hoje. Essa é a tendência mundial, nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Aqui é uma comparação. Toda vez que eu mostro esse chart para qualquer pessoa fora do Brasil ou dentro do Brasil, ele fala, não é possível, não é possível. Vamos começar, a gasolina E0. E0 quer dizer, não tem nada de álcool na gasolina, ela em geral emite a 127 gramas por quilômetro rodado num automóvel. Né? Então, se eu encho o meu carro com a gasolina americana, lá já tem E10, já não é essa gasolina. Mas se eu ponho, vamos pegar a gasolina, vamos supor, na Holanda, ele vai mais ou menos ter essa emissão. Se eu ponho na gasolina brasileira, com 27% de etanol, eu caio isso para 100 gramas de CO2 por quilômetro. Se eu uso um carro híbrido com gasolina normal, está praticamente a nossa gasolina com etanol. Se eu vou para um elétrico nos Estados Unidos, na União Europeia, o elétrico ele cai sensivelmente para 74 gramas. Um elétrico lá. Se eu for para um elétrico no Brasil, fazendo uso daquela matriz elétrica, ele cai sensivelmente para 42. E se eu usar o carro que eu estou usando agora, que eu vim com etanol, ele nunca verá uma gota de gasolina no tanque, eu estou gastando 38, eu estou emitindo 38 gramas. E se eu usar um híbrido etanol, pegando aí um Corolla, né, eu vou só emitir 27, que é igual o célula combustível a etanol. Né? O hidrogênio, ele virá e será muito menor que isso, né? Porque ele vai ser feito do etanol, né? Para a mobilidade, na minha visão. Você trouxe uma série de exemplos industriais super ricos. Né? Então, esse quadro mostra bem qual é o potencial brasileiro com etanol na questão da mobilidade. O elétrico faz muito sentido nas cidades, para curtos percursos, porque ele não emite nada. Na cidade ele não emite, ele está emitindo no país, mas não na cidade. Né? Para grandes distâncias, o etanol e o híbrido e a célula combustível, o futuro hidrogênio, é a grande sacada. Né? Ou o biometano, feito de resíduos, é espetacular. Né? Até o gás natural é preferível do que fazer uso do diesel. Qual a fórmula do diesel? É C23 contra C2 no etanol, contra CH4. Olha as cadeias de carbono que estão envolvidas ali. Né? E o etanol frente à gasolina são 10 vezes menos poluição. Faz muito sentido. Né? Então, se a gente quer 1,5 graus, 1,8 graus, se a gente quer despoluir, descarbonizar, nós temos a solução para descarbonizar. Né?
Então, não usar etanol num carro que possa usar o etanol é aviltante. Você fala, pô, então, mas às vezes é mais caro. Que seja. Eu não posso defender ser um ambientalista aqui e colocar diesel na minha picape lá fora. Não deveria. Existe um negócio em inglês, você já estudou, que chama walk the talk. Lembra? Você tem que fazer o que você fala, e não fazer o que fala. Estou achando que o meu amigo da Siemens não está pondo etanol, viu? Ele está sério para danar. Então agora estou preocupado. Eu vou agora com você no seu carro. Vou cheirar o teu tanque. É isso aí. Aqui, o desenvolvimento do gás natural, nós temos a perspectiva de aumentar a nossa cogeração em mais 7 gigawatts, dos 3,2 praticamente temos instalados, e mais 18 gigawatts térmicos, de potencial em 5.400 indústrias, em 12 indústrias que analisamos, um estudo feito. Então, tem uma perspectiva com gás aí espetacular de cogeração. O que é fantástico da cogeração a gás é que ela é local, nos grandes centros, com enormes eficiências para a indústria. Eu pego aqui uma Coca-Cola, ali pegando a Coca-Cola Fenza, lá em Minas Gerais, essa é uma planta que tem 94% de eficiência do gás natural, da molécula do gás natural. 94%. Me lembra as eficiências da hidrogeração. Os 97% da tua eficiência lá. Por quê? Porque lá eu produzo energia elétrica, água quente, vapor, água fria, ar-condicionado, CO2 e nitrogênio. O CO2 vai dentro do líquido e o nitrogênio vai em cima do líquido para ele não bater na tampa da latinha, de um refrigerante ou de uma água com gás, etc. Hoje tem água com gás em latinha, né? Começou a ter. Então, é fantástica a coisa. E aqui o exemplo, aqui na Baleia, aqui na Faria Lima, para um prédio comercial, também com cogeração. Resiliente, confiável, ajuda o setor elétrico, não sobrecarrega o setor elétrico na hora do pico. Então tem tudo a ver. Aqui o preço do gás natural no país, uma catástrofe. Uma catástrofe. Né? Nós temos um preço, o preço mundial para a cogeração, porque o gás natural para a cogeração ele tem um preço menor. No mundo todo ele está em quase $4 o milhão de BTU. A gente gosta de falar reais por metro cúbico, mas o mundo fala dólares por milhão de BTU. E a Naturgy no Rio está com 18. O preço mais barato do Brasil é Bahia Gás. Por que será? Porque lá tem uma série de produtores independentes onshore ao longo do recôncavo baiano, produzindo gás natural a um custo muito menor. Tanto que eles têm o menor custo de gás a R$ 2,48 por metro cúbico, em relação aos R$ 4,00 que a Naturgy consegue vender comprando da Petrobras. E aqui eu vou finalizar com um tema que a Camila muito bem colocou, que é o pico da geração fotovoltaica. Nós tivemos na semana, acho que passada, 21, né? 10 dias atrás, nós tivemos 33,2 gigawatts às 11 horas da manhã, com fotovoltaica no país. Esses 33, eles estão fazendo um cálculo agora para envolver a GD. Né? E ela cria a curva do pato, que é o chart aqui do lado de baixo à esquerda. E aí eu tenho o cânion, eu tenho que subir isso, porque às 5 da tarde essa geração se esvai e as hidrelétricas e termoelétricas têm que sair correndo para atender no instante ainda que vai ter o pico. Porque nós fomos para casa, ligamos o chuveiro, abrimos a geladeira, ligamos a televisão, a indústria funcionando, os escritórios ainda trabalhando. Então a gente tem uma rampa que está atingindo aí em torno desses 33,4, é a rampa vivenciada naquele dia, e temos uma rampa prevista em 28 de 50 gigas. Em 30, a gente está calculando, pelo que está entrando de fotovoltaica diariamente, está entrando 800 megas mês. Então, a gente deve alcançar 60 gigas. A nossa capacidade com hidrelétricas está se esgotando para fazer isso. Porque a hora que eu tiver um depressionamento, como tivemos anos atrás, e vai acontecer futuramente, infelizmente acontece,
Nós não vamos ter a fórmula HQ, que é a altura da água vezes o Q, que é a quantidade, a fórmula do Kaplan lá. O HQ não vai existir. Nós não vamos ter potência nas hidrelétricas que possam dar resposta à falta da geração fotovoltaica. E aí eu vou ter que usar muito mais termoelétricas, a um custo muito superior às hidrelétricas. Então nós vamos ter um problema, daí que vem o LRCAP. Eu ouvi ontem de um ente do governo, que você conhece, um fulano bacana, beça, ele falou assim, nós vamos comprar um Portugal. Eu descobri quanto é o Portugal. Vocês têm ideia quanto é um Portugal? Portugal é 32 gigawatts. Ele vai comprar os 30 que nós estamos precisando hoje, para garantir que no futuro eu possa contar com as hidrelétricas, mas tendo uma ajuda de 30 gigas atrás, de potência. Isso aí, quem vai pagar? Nós vamos pagar. Porque é a confiabilidade que a gente precisa ter. Então, as novas renováveis trouxeram 1 kWh mais barato que essa água, super barato, mas eu tenho um artefato concomitante mais caro e eu preciso dele. Né? Então, volta ao meu verbo nortear-se. Né? Eu termino por aqui e foi bom porque deu para contextualizar uma série de questões que a Camila, de forma brilhante, trouxe para a nossa reflexão. Obrigado, então, Fernando. Obrigado, Newton, pela sua exposição, né? Então, eu já queria passar para a plateia, ver se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Ou pode ficar à vontade. Ele vai trazer, Newton. Ele vai trazer, obrigado. Opa, está chegando o microfone. Se puder falar seu nome, empresa ou escola. Meu nome é Leandro, eu trabalho numa empresa de papel celulose. Eu queria agradecer a apresentação de vocês, foi assim, brilhante. Queria dizer também que foi um prazer revê-la, não sei se você vai lembrar, mas eu tive uma participação breve pela Cela também, a gente trabalhou junto. E eu queria te fazer uma perguntinha, talvez a gente falar um pouquinho aqui de perspectivas de futuro para a GD, se me permitir. Expansão de GD de autoprodução para projetos já operacionais. Você já colocou aquela slide de desafios, e se puder falar mais um pouquinho mais falando da questão do curtailment, e também da questão regulatória, porque a gente vive num momento muito de instabilidade jurídica, insegurança, e assim, pelo menos projetos já operacionais, eu entendo que novas leis, novos regulamentos não se aplicariam, mas a gente não sabe, então... Esses dois pontos, se puder, por favor. Obrigado. Então, vamos lá, uma por vez. Primeiro, sobre curtailment. O que é especificamente? Assim, como o pessoal está lidando, quais as consequências, como regulatoriamente vão tratar? Como está o mercado hoje e expectativas? Você falou que tem clientes, o meu número que me assustou. Então, puxa, eu queria entender mais um pouquinho disso, mas talvez eu possa... pegar os suas apresentações e estudar melhor. Então, o curtailment é uma grande incógnita. Porque, primeiro, a forma que... Não existe uma regulamentação, né, que trata de forma completa o curtailment. Né? O curtailment ele pode ter 3 motivos. Né? Tem a questão de falta de demanda de energia, que é uma delas. E essa, provavelmente... o setor não vai reembolsar o empreendedor. Né? Então, mas também tem a metodologia de como têm sido feitos esses cálculos, que foi assim, alterada de forma bem relevante no ano de 2023 e depois novamente em 2024. E até o tamanho do curtailment, essa mensuração do curtailment mudou muito, dependendo da metodologia que foi utilizada pelo regulador para calcular esse volume de curtailment. Então, hoje, é uma grande incógnita. Tá? Assim, o tamanho desse curtailment, qual empreendimento... Até assim, é visto como... Hoje, pelo empreendedor, ele é visto como uma forma meio aleatória de qual empreendimento, porque o meu e não o cara lá do meu lado foi impactado mais do que o outro. Então, é um grande
é o grande tema que todo mundo está olhando, mas a forma que vai ser tratada em termos regulatórios, né, ainda em discussão, como vai ser calculada, ainda não está super claro, e como o empreendedor vai tratar, também super ainda em discussão. Então, o que as empresas têm feito hoje é simular cenários do que vai ser possível e começar a considerar isso na modelagem, que era algo que não era considerado, apesar de ser algo que já existia em outros países, e aqui no Brasil, com essa inserção aí rápida da GD, né, foram 10 gigas de GD só no ano passado inseridas, então agora começa a passar a ser uma realidade, mas ainda não é claro, né, o quanto que os projetos vão ser impactados, como vai se dividir, isso vai ser de forma igual, vai ser tratado como um GSF do setor, né, na solar ou na eólica. Então, ainda muitas questões a serem definidas, né, para curtailment. A segunda pergunta era de GD, não era? Era como que vai acontecer com a GD agora, né, com a mudança regulatória, não era isso? Sua expectativa, eu entendo, para projetos já operacionais que estão pré... Direito adquirido, né? Uhum. Você acha que isso entraria no cenário, por exemplo, de perder? Retroativamente perder direito? Ou também, se para o futuro você prevê novas, sejam reduções de subsídios... Sim, entendi. Bom, minha visão, e aí eu quero ouvir também o que o Newton tem ouvido, né? Eu acho muito difícil... Assim, a gente não vê no setor elétrico mudança retroativa de investimento já feito, sabe? Eu realmente acredito que isso não é uma possibilidade assim muito grande, sabe? Eu ouço algumas pessoas dizendo, enfim, vamos ter que tirar esses benefícios, mas é mais para frente, né? Não olhando para trás. Então, eu não entendo, assim, na minha visão, não haverá retirada, né, mudança de regra que já para projeto que já tenha direito adquirido, mas vamos ver aí a visão do Newton, porque aqui o Brasil, né, e aquela frase, né, todos vocês conhecem, no Brasil até o passado a gente consegue questionar. Sobre projetos mais novos, mudar a 14.300, eu acho que é possível. Se tirar, né, o Newton mencionou um mecanismo aqui, por exemplo. Pô, vamos botar nessa conta aí do curtailment a GD também. Né? Por que GD não está sendo contabilizado, aí não está sendo penalizada no curtailment? Uma questão vai ser tecnicamente muito difícil implementar, operacionalizar isso, mas isso é uma coisa que eu ouço bastante. E eu ouço bastante, tipo, vamos tirar mais benefícios ainda, vamos tirar mais benefícios do que foi tirado dentro da 14.300. Então, eu acho que para novos projetos é possível, sim. Depende muito do ambiente, né, político, como se ele for desenhado, mas retroativamente eu acredito que não. Eu concordo com a Camila, eu acho que retroativamente os projetos foram construídos e angariaram certas vantagens, ou fizeram uso da GD1, etc. Eu acho que não vai ter, não deva ter futuro. Agora, você vai expandir esse projeto, eu acho que aí você cai. Você cai nas novas condições da 14.300. Eu acho que isso é inexorável. O curtailment, para mim, ele tem várias fontes. Uma, eu faço uma usina no Piauí e vendo essa energia aqui para Vivo. Né? Eu preciso do sistema de transmissão. E o sistema de transmissão ele tem um tamanho. Hoje, o operador, ela comentou isso en passant, o operador hoje ele é muito cioso em deixar as fontes intermitentes só com uma parcela de atendimento, e não como ele estava deixando em 15 de agosto, que estava com 85% de atendimento. Que aí, quando há uma falha, são sistemas, é que nem um ventilador, se apertar muito ele para. Ele não tem GD2, ele não tem momento de inércia. Ah, mas tem potência sintética. That's bullshit. Isso aí é conversa com o meu mestre Valdir Pó, que me dava eletrônica industrial aqui no passado. É conversa, mas na hora do vamos ver, eu preciso da usina dele lá. Eu preciso das 2.500 toneladas girando para aguentar o tranco. Ela aguenta o tranco. E a gente está perdendo essa capacidade. Então, o curtailment,
ele vem porque eu tenho dificuldades de transmitir tudo aquilo. E eu não posso fazer isso na totalidade da capacidade da linha. Então, hoje, o ONS, Operador Nacional do Sistema, ele toma mais cuidado. E ele é isso que mudou em 24, que complicou ainda mais o curtailment. Agora, o curtailment, ele é uma chaga mundial. Eu estava 2 meses atrás, eu estava na Califórnia, teve 16 curtailments aquele dia, 6.000 gigawatts. 6 gigawatts foram cortados. 6 gigas, não é pouco, é bastante. Né? E teve 16 blackouts aquele dia. Foi um dia que fez 37 graus em novembro, que não era para fazer calor. E fez um baita calor, tiveram um pico de energia, teve blackout. Né? Parece a Enel, acho que a Enel está se colocando lá como uma fornecedora lá na coisa, ou aprendeu lá há 2 anos atrás. Então, tivemos dificuldades lá também. Então, o curtailment, ele tem a questão de não ter carga. E qual é o curtailment mais sério? É de manhã. Porque de manhã, a turminha amarela lá, eles começam gerando, a tua fonte começa a gerar, eu não tenho carga às 8h30 da manhã. Não tenho. Eu tenho mais geração que carga. E eletricidade é algo que toma lá, dá cá. Ele gera lá, ela consome imediatamente ali. Não dá para segurar. Lembrar que a gente tem uma fantástica bateria que se chama água. É a maior bateria do mundo, 290 gigawatts. Dos quais 70% estão aqui no Sudeste. 205 gigas estão nos reservatórios do Sudeste. Maior bateria que a chinesa. A chinesa não fez ainda 290 gigas de bateria. Potencial, água. Então, tomar sim cuidado. Tomar cuidado onde você vai colocar a tua usina e sentir ali como que vai ser a transmissão. Se aquela transmissão ela está com capacidade para fazê-lo ou não. Quem tentar empurrar na marra você vai ser cortado. E aí estraga todo o modelo. Aí nem a Camila consegue segurar o modelo matemático para você. Né? Não consegue. Né? Esse é um problema e é mundial. Eu vi reclamações enormes nos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje tem 3.000 projetos, 3.000, lá 3 mega, né? De MMGD, prontos sem ligação. 3.000. E a distribuidora não liga, porque ela disse que ela não pode ligar. E os caras estão brigando, claro que estão brigando. Então, essa tecnologia ela trouxe um outro quadro para a gente. Um quadro muito mais difícil, com o qual a gente não tem muito como lidar. A gente não conhece ainda maneiras de lidar. Então, o mundo regulatório, acabamos de discutir um documento que estamos fazendo com a Absolar, com a BGD, e com a BSAI também, exatamente pedindo para a ANEEL entrar nesses temas que você perguntou. Exatamente, definir o modelo regulatório dessas expansões e das BES. Acabamos de fazer isso, faz 1h30 atrás. Então, a indústria está se movendo no sentido de fazer com que o governo defina essas questões, deixe mais claro para que vocês, investidores, né, possam ter aí um quadro claro e poder definir se vai fazer o investimento ou não. Mas, watch out, é sério esse troço. Não entra forte não, porque é broca. O setor elétrico não está aguentando. Nós temos mais geração do que temos carga. Em horas do dia é inevitável. Entendeu? E muito bom ter esse debate na universidade, né? Porque a gente está falando do futuro, né? A gente está falando de cabeças que estão pensando para o futuro, né, do nosso Brasil. Às vezes eu sinto que o nosso setor elétrico ele funciona como se ele quisesse funcionar da forma que ele sempre funcionou. Uma caixa preta e quadrada. E tudo tem que caber. O futuro tem que caber nessa caixa preta e quadrada. E não é assim que o mundo funciona. Né? Então, é muito legal estar aqui numa universidade para incentivar as pessoas, né, os estudantes, os jovens, a pensar novas soluções inteligentes num planeta onde nós, de novo, volto para o meu primeiro slide, nós não estamos na trajetória do net zero,
As tecnologias novas virão e prevalecerão, e a gente precisa encontrar soluções inteligentes e não do passado para atingir essas metas de forma inteligente e eficiente, né? E também falando do exemplo da Alemanha, né, que o Newton deu aqui, só comparar um pouquinho da competitividade nas nossas renováveis versus da Alemanha. Uma eólica boa na Alemanha tem um fator de capacidade de 30%. Aqui no Brasil, e quando eu trabalhava em 2007 aqui no Brasil, começando com a eólica, a gente estava fazendo as primeiras medições e tinha alguns projetos, né, perspectiva de 45%. Hoje a gente tem projeto eólico operacional com 60% de capacidade, de fator de capacidade. É outro mundo aqui na competitividade das renováveis, né? Por isso que a gente cresce tão rápido. A eólica, a solar do Brasil, com o menor fator de capacidade, que fica lá no nosso Rio Grande do Sul, né, que a gente sabe que é o pior recurso solar que a gente tem, comparável com o restante do Brasil, é muito melhor do que o melhor projeto solar da Alemanha, né? Então, também é muito diferente a realidade que a gente tem aqui. Exatamente. Então, aqui vamos buscar novas soluções para os novos problemas que vêm com as novas tecnologias e encontrar essas oportunidades e novas soluções, e não as soluções antigas, que elas não vão funcionar de forma eficiente. Não, sem dúvida. A gente escuta muito falar, né, da questão energética. A gente vê no noticiário, né, transição energética a todo momento. É um dos assuntos do momento, né? Mas tem algumas coisas dentro da transição energética, inclusive no que diz respeito à parte técnica, né? Muito foi falado do curtailment, da questão da transmissão, da questão até do comportamento, como foi falado sobre a questão do etanol, né, Newton? As técnicas, as metodologias lá, como a Camila falou, e também agora nesse último momento, né, sobre a questão da importância, né, da universidade, não só da universidade também, né, mas do contato da universidade com o mundo, né, para não fazer coisas isoladas dentro da universidade, né, mas sim aplicações reais, como tem alguns diversos exemplos dentro da USP e dentro de muitas outras universidades no país, né? Mas para desenvolver de fato soluções reais, aplicáveis, né? Porque a urgência, que nem estava no seminário, no slide da Camila lá, né? A gente não está num caminho bom, né? Em termos planetários, né? Em termos de aquecimento, né? Então também concordo que há desafios, né? Mas que muitos desses desafios, às vezes, são mais alguns detalhes técnicos, né? Algumas coisas que ainda estão para acontecer que podem melhorar o cenário, né? Então, isso é assim que eu enxergo. Nesse projeto especificamente, né? Nos seminários eu acabo não falando muito do projeto, mas é uma abordagem multidisciplinar da transição energética. Então, a gente tem também os aspectos técnicos da energia em si, da questão da transição energética, mas tem a interface com as outras áreas do conhecimento, né? Então, há conversas com todos os setores, assim, né? De outras áreas do conhecimento que, direto ou indiretamente, têm algum papel dentro da transição energética. Afinal, não há um setor que não use energia, né? Como você falou, né, Newton, bits e bytes, mas precisa da energia, né? Então é bastante satisfatório, né? Mas talvez a urgência ainda não esteja, embora isso esteja sendo massivamente noticiado, mas talvez as pessoas não estejam tão conscientes ainda da urgência de se fazer acontecer, né? Porque ainda estão acontecendo coisas pontuais, né? Talvez para a nossa geração ainda não, as penalizações, embora a gente veja, não sejam tão grandes. Eu queria ver se tem mais alguém que gostaria de fazer mais alguma pergunta. Pode ficar à vontade, se apresentar a empresa. Alô? Oi. Antônio... Está meio alto.
A empresa que eu trabalhei é a Siemens. Eu agora me desliguei dela, mas trabalhei muito tempo lá, né? Eu sou engenheiro formado na Poli também. Tive aula até com o Valdir Pó também, que ele mencionou, de eletrônica industrial. Assim, o comentário inicial é a questão da geração solar. Ela foi muito concentrada no Nordeste, né? A eólica eu entendo até mais, porque assim, até espantei com o número que ela falou de fator de carga de 60%, né? Para mim, na minha cabeça, a eólica era 30 e tantos por cento, né? 40% já era super alto, 60% nem imaginava que chegava a tanto, né? Então, assim, as condições de vento no Nordeste são fantásticas, né? E juntou que também solar lá tem regiões muito favoráveis, né? E aí todo mundo colocou os grandes projetos naquela região. E se você for olhar o site da ONS, eu já acompanho há mais tempo, né? Eu nunca tinha visto exportação de energia do Nordeste para o Sudeste, né? E agora são valores bastante altos, né? E aí teve essa questão do curtailment, que foi muito em função daquele blackout que teve, se não me engano, no final de 2023, né? E aí que assustou e tudo mais. Oi? 15 de agosto? Eu achei que fosse até mais recente. Então, e aí essa preocupação que ela só existia meio em teoria para a gente no Brasil, né? O pessoal na Europa era muito mais preocupado com essa questão das fontes intermitentes, o impacto que tinha no sistema. A gente no Brasil estava desprezando isso, porque as hidrelétricas seguravam isso muito e não tinha essa exportação tão grande do Nordeste para o Sudeste, né? À medida que lá cresceu muito rápido, essa geração intermitente, criou essa dificuldade. Então, assim, esse é um comentário, né? E aí eu fico pensando, por que a gente não aproveita o interior de São Paulo? Tem condições também muito boas, não é talvez tão bom quanto o Nordeste, mas na solar é muito próximo da condição do Nordeste, né? Uma insolação durante boa parte do ano, o interior de São Paulo é bastante seco, e a gente tem uma rede de transmissão, eu acho, bastante robusta nessa região, né? Que poderia complementar a hidrelétrica de uma forma talvez muito favorável, né? Até que ponto isso está sendo considerado, né? De a gente aumentar, não olhar só para o melhor ponto, mas olhar sistemicamente, né? Não só falar, não, lá é onde tem mais sol, então eu vou ter a maior geração, só que daí o que adianta? O cara gastou no investimento e não pode gerar porque não tem transmissão, né? Ou não tem segurança na estabilidade do sistema elétrico, né? Então, por que não se procura fazer mais projetos em Minas Gerais, né, no interior de São Paulo, onde talvez a gente tenha uma estrutura melhor para suportar isso aí, né? E não exportar do Nordeste para cá um volume tão grande, né? Obrigada pela pergunta. E uma coisa super interessante é que os dois maiores estados em capacidade instalada solar no Brasil hoje são São Paulo e Minas Gerais, por causa da geração distribuída, tá? Os projetos de geração solar, São Paulo é tudo geração distribuída, que acho que é o número 1 hoje. São Paulo e Minas ficam sempre, um é o primeiro, depois o outro, eu sou o primeiro. Em Minas Gerais, tem ainda projetos no norte do estado de Minas. Lá é uma região muito boa para energia solar, por muitos motivos, né? Tem a irradiação lá, que é excepcional. Tem a questão da tarifa, para a geração distribuída, especificamente a tarifa de energia elétrica na CEMIG é altíssima, então a solar na GD é muito competitiva lá. E para a geração centralizada tem um terceiro motivo, que é acesso a financiamento do BNB, porque o norte de Minas acessa esse tipo de linha de financiamento. Então, Minas também super... Né, e ainda, inclusive, está tendo um problema muito difícil de conexão de projetos em Minas Gerais por conta dessa competição para a conexão, sabe? Então, a sua lógica é óbvia e realmente é isso que está acontecendo, porque realmente faz sentido. Agora, para projetos de geração centralizada em São Paulo, né, esses projetos de mercado livre, hoje eles não são construídos porque não é economicamente mais viável na lógica do empreendedor, né, que está pensando numa equação aqui de radiação, numa equação de custo de financiamento, numa equação de custo de terra, né? Se arrendar uma terra em São Paulo, ou você lá no Nordeste, todas essas equações aqui, essas variáveis são muito importantes na definição, né? Mas se a gente pensar no setor elétrico
né, os benefícios para o setor. Talvez se a gente começar a ter, em algum momento, né, sinais econômicos locacionais, né, que é um exemplo, né, aqui, aí é algo que faz sentido para os sistemas, para o leilão de armazenamento de energia que vai acontecer agora, esse ano, em junho, se Deus quiser. A gente acredita que vai ter um sinal locacional, porque aí a gente vai entender, né, onde que as baterias são mais necessárias para postergar investimento em reforço de rede, etc., seja lá quais são os usos importantes, né, os benefícios que eles vão trazer para a rede, e aí quantificar isso e colocar isso, né, como um incentivo locacional para esses projetos, né, que eu acho que faz todo sentido. Bacana, obrigado pela pergunta, né, de vocês dois, pelas respostas, né, da Camila e do Newton. Nós vamos nos aproximando, então, do final do evento, né? A gente acabou expandindo um pouquinho a hora, né, mas acho que não teve muito problema. Então, eu queria passar a palavra para a Camila, fazer as considerações finais, e depois para o Newton. Queria agradecer a todos aqui, queria agradecer, professor, novamente, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Agradecer o Newton também por ser meu colega aqui de painel, é sempre um prazer revê-lo. Agradecer, né, os participantes que estão aqui hoje, também trouxeram perguntas para a gente, e convidar, né, os estudantes que estão assistindo, a universidade, para continuar explorando quais são esses desafios, né, que o nosso setor elétrico já está tendo que endereçar, e os que virão no futuro de uma forma inteligente, né, pensando aí na sustentabilidade do nosso planeta mesmo. Obrigada. Muito legal. Obrigado, professor, pela oportunidade, pelo convite. Uma enorme alegria para nós da COGEM podermos estar aqui participando. Agradecer a Camila por grandes insights e uma brilhante apresentação. A alegria é mútua. Muito bacana estar contigo aqui. Agradecer os comentários e colocações da plateia. Agradecer principalmente ao Fernando. Eu acho que nós, enquanto o Instituto de Estudos Avançados, ele tem que olhar as novas tecnologias, tem que olhar a convergência dessas tecnologias para a solução dos problemas brasileiros, e nós temos que olhar também com muito carinho as nossas vocações. Eu acho que cada país olha as suas vocações. E o Brasil tem que olhar as suas vocações com carinho, com muita atenção, para fazer o melhor uso, né? Do ponto de vista de transição energética. Eu nem gosto dessa palavra para o país, porque se a gente fizer qualquer comparação elétrica ou energética, nós estamos, se não estivermos em primeiro lugar, estamos entre os 3 primeiros. Então, o tema não toca a gente. Nós, na classe, nós tiramos 9,8. Vamos nos preocupar, né? Se preocupa com os caras que estão tirando 3 e 4. Esses caras precisam de atenção, né? Primeiro isso. Segundo, vamos olhar para aquilo que nos levou ao 9,8. O que a gente estudou e fez bem, que a gente deva utilizar-se. E não onerar o nosso país com questões que a gente não tinha. E quem procura acha. Na vida é assim. Você quer arranjar um problema? Pode procurar que você vai achar um problema. Então, eu acho que a gente tem que levar a questão das novas renováveis com vagar, com inteligência, não empurrando. Quando a gente coloca 15 ou 18 gigawatts de fazendas fotovoltaicas em terras baratas, no Piauí, no Ceará, etc., Rio Grande do Norte, e briga, agora vem brigar com o setor elétrico, ele tem que fazer linhas de transmissão, who the hell is going to pay for that? Quem vai pagar por isso? Por que eu vou pagar para o teu investimento na tua geração? Por quê? Por quê? Então, é tal negócio, não é fácil, não é algo simples que eu deva fazer. Então, eu tenho que tomar cuidado. Aí avaliar, né? Se eu estou envolvido numa região onde tem carga, onde o meu cliente está ali perto, não adianta forçar. Você força, você sempre não vai sair bem disso, né? Curtailment é um pouco essa resposta. A gente falou bastante de BESS. O BESS, você comentou muito do armazenamento. O armazenamento ele vem para
prolongar e mitigar a dificuldade do cânion. Cânion esse que está em todos os países. Então a gente vai mitigar, nós vamos prorrogar a fotovoltaica, adentrando à noite. 2 horas, em geral são 2 horas, né? As BESS, 2, 4 horas. Eu vi nos Estados Unidos plantas que eles têm BESS, íon lítio e tem gás natural. Eu vi uma planta de 68 megawatts aqui e 30 megawatts de gás. E ela despacha, ela dá 2 CVUs. Ela dá um CVU para a fotovoltaica e diz que custa tanto. E dá um CVU para o gás que custa outro tanto. E o operador, independente da Califórnia, fala, pode soltar o BESS. Aí solta o BESS. Solta também o gás. Solta o gás. Sabe como que ele carrega o BESS? De madrugada. Porque lá o custo de madrugada é negativo. Então ele carrega o BESS de graça, porque as termoelétricas e nucleares não podem ser desligadas, porque custa caríssimo desligar. Então ela prefere te pagar para consumir aquele megawatt-hora do que ela ter que desligar. E ele se aproveita disso. Isso está acontecendo hoje, né? Isso é bom? É ruim. Por que é ruim? Porque eu estou me aproveitando de uma perda alheia. Isso não é legal, porque isso não tem futuro. Porque o cara que está pagando os $20, ele vai dar um jeito de não pagar. Porque tem alguém lá apertando o cara para falar, vamos parar com isso. Encontra outra forma. Ele vai pegar a planta dele de 500 megas e vai repartir em 10 de 50. Aí ele não vai precisar fazer isso mais. Ainda bem que a gente tem a eólica gerando para caramba à noite aqui, né? E a gente gera à noite fortemente aqui, né? E que pode, por exemplo, eu, dono de um BESS, você, dono de um BESS, possa comprar dessa eólica de madrugada. Aliás, a gente abordou isso no documento agora que a gente estava fazendo em conjunto. Então, eu acho que é importante a gente aproveitar as nossas fortalezas, fazer bom uso das novas tecnologias, né? Mas com cuidado para a gente não encarecer demais a energia. Quem estiver achando que eu estou falando uma mentira, avalia o que aconteceu na Alemanha. Aí vocês vão ver como complicar um país que é um relógio, não é? Nós conhecemos a Alemanha nos últimos 40 anos, vivemos lá e tudo mais. É um relógio, mas complicaram o relógio. O cuco quebrou. E é duro quebrar o cuco, porque como é que vai consertar? Desligando as nucleares. Desligando as nucleares, que foi uma burrice sem igual, né? Agora tiveram que ir em cima do carvão e em cima do gás. Gás que sumiu, que o Putin resolveu cortar, e o carvão que eles usaram mais. Qual foi o crescimento de uso do carvão na Alemanha? Você tem ideia? 16% a mais de carvão em 24. Então, net zero. Não, é conversa para boi dormir. Eu falei isso outro dia na HK, quase me expulsaram de lá, né? Mas a grande vantagem de ficar velho, um dia vocês vão ficar velho, é você falar as verdades. Não tem medo mais de falar a verdade. Quando era aluno como ele ficava quietinho aqui ouvindo. Não é? Não. Aí, o Otávio Werneck, outros aí que antecederam o Fernando, né? Agora é jovem, não tem esse tempo. Mas, muito obrigado pela oportunidade, uma alegria ter estado aqui. Parabéns, Fernando, pelo Instituto, e ficamos à sua disposição. E obrigado, Camila, pela sua aula, né? De graça. Ela normalmente cobra, viu? E é cara a aula dela. Mas muito obrigado. Muito bem, eu agradeço, então, novamente a Camila, né? Através também representando a Cela, né, o Newton representando a Cogem, né, agradeço as pessoas que estiveram presentes aqui presencialmente e também os espectadores online, lembrando que esse seminário então ele ficará disponível daqui a alguns dias no site do IEA e no canal do YouTube do IEA. Gostaria de então agradecer novamente a todos e até a próxima.